Los Angeles, 15 de janeiro de 1947. Uma manhã ensolarada, típica da Califórnia. Nada indicava o horror que o dia reservava. Betty Bersinger caminhava com a filha, como em qualquer outro dia. De repente, algo grotesco no gramado. Um corpo, cortado ao meio. A cena que se seguiu ficaria gravada na mente de todos para sempre. O corpo era de uma jovem, nua, posicionada de forma peculiar. Braços abertos, pernas também. Seu rosto, outrora belo, estava desfigurado em um sorriso macabro. Cortes profundos marcavam sua boca, indo de orelha a orelha. Aquele era apenas o começo de um mistério macabro, uma mancha na história de Los Angeles. A polícia foi chamada. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Quem era aquela mulher? E quem poderia ter cometido tamanha atrocidade? A imprensa, faminta por notícias sensacionalistas, logo a apelidou de Dália Negra, uma referência cruel ao filme A Dália Azul, que fazia sucesso na época. O caso que chocou a América estava apenas começando. Elizabeth Short. Atrás do apelido sensacionalista, existia uma jovem com sonhos, uma menina que buscava seu lugar no mundo. Nascida em Boston, Elizabeth ansiava por fama, como tantas outras garotas de sua época. Sua beleza era inegável. Cabelos negros como a noite, olhos azuis penetrantes. Ela sonhava em ser estrela de cinema, brilhar nas telas como as divas de Hollywood. A vida, porém, lhe dera cartas diferentes, um caminho tortuoso e cruel. Elizabeth migrou para Los Angeles em busca de oportunidades, acreditando na promessa da cidade das estrelas. Mas a cidade dos sonhos podia ser cruel, indiferente aos anseios de uma jovem sonhadora. Sem dinheiro, sem conexões, ela se viu perdida em meio à multidão. Para sobreviver, Elizabeth trabalhava como garçonete, servindo mesas enquanto nutria a esperança de um futuro diferente. Frequentava bares, sonhando com um golpe de sorte, um encontro casual com um produtor, um teste para um papel secundário, qualquer coisa que a levasse para perto de seu sonho. Mas o destino, como veremos, tinha outros planos para Elizabeth Short, um fim trágico e cruel. A vida de Elizabeth Short em Los Angeles não foi fácil, um conto que se repete para tantos que ousam sonhar com a fama. Ela flutuava entre empregos temporários, buscando sobreviver em meio à dureza da cidade. O glamour dos filmes parecia existir apenas nas telas, inalcançáveis para alguém como ela. Homens se aproximavam, atraídos por sua beleza, mas logo desapareciam, deixando apenas solidão e dor. Seus últimos meses foram marcados por dificuldades financeiras e decepções amorosas. Elizabeth se agarrava à esperança, a última chama em meio à escuridão. O local onde Elizabeth Short foi encontrada era assustadoramente silencioso. Como se a própria natureza estivesse em luto pelo crime brutal. Um terreno baldio, coberto por grama seca e ervas daninhas. Um retrato da desolação que tomava conta da cena. O contraste entre a brutalidade do crime e a aparente tranquilidade do local era perturbador, como se a maldade tivesse encontrado ali um palco perfeito para se exibir. O corpo de Elizabeth, cuidadosamente posicionado, era uma visão chocante, uma imagem que ficaria gravada na memória de todos que a viram. Seus cabelos negros emolduravam seu rosto pálido, agora desfigurado pelo sorriso macabro, uma marca cruel da violência que lhe fora imposta. A cena era digna de um filme de horror, mas era terrivelmente real. Um pesadelo que se materializava sob o sol da Califórnia. Os investigadores encontraram poucas pistas no local, algumas pegadas, bitucas de cigarro, nada que pudesse levar ao assassino, como se ele tivesse se dissolvido no ar. A crueldade do crime, a encenação macabra, tudo apontava para um ato de pura maldade, uma fúria incontrolável que chocou até mesmo os policiais mais experientes. A busca por um assassino.
A polícia de Los Angeles se viu diante de um caso complexo e perturbador. A brutalidade do assassinato de Elizabeth Short chocou a todos. Quem poderia ter feito aquilo? E por quê? A busca pelo assassino da Dália Negra se tornava uma obsessão. Interrogatórios foram realizados, pistas foram perseguidas, como se o assassino soubesse se mover nas sombras. O assassino, como um fantasma, havia desaparecido sem deixar rastros. Um suspeito na mira. Entre os muitos nomes que surgiram durante a investigação, um se destacava: Robert Manley, um homem comum que se viu enredado nas teias do destino. Ele foi a última pessoa a ver Elizabeth Short com vida. Um encontro casual que o colocaria no centro de um furacão. Teria ele algo a ver com o crime? Manley alegou ter deixado Elizabeth em um hotel na noite de seu desaparecimento. Uma história que contava com detalhes convincentes, mas que não eliminava as suspeitas. Ele negou qualquer envolvimento com o assassinato, jurando inocência, mas as suspeitas pairavam sobre ele como um urubu sobrevoando a carniça. A polícia o interrogou exaustivamente, buscando por contradições em seu depoimento, tentando arrancar uma confissão que nunca veio. Apesar da pressão, nenhuma prova concreta ligava Manley ao crime, apenas a sombra da dúvida, alimentada pela falta de um culpado. Ele se tornou um dos muitos suspeitos que a polícia investigou, mas nunca conseguiu incriminar. Um bode expiatório em potencial para um crime que clamava por justiça. A sombra da dúvida, porém, o acompanhou pelo resto de sua vida. Uma marca indelével da noite em que cruzou o caminho de Elizabeth Short. Cartas misteriosas e pistas falsas. Enquanto a polícia seguia pistas, uma nova reviravolta chocou a todos. Uma carta chegou à redação do Los Angeles Examiner. O remetente, o próprio assassino da Dália Negra. Na carta, detalhes perturbadores do crime. A polícia se mobilizou para confirmar a autenticidade. No entanto, a carta foi considerada uma farsa. Teorias e especulações. Com o passar dos anos, o caso da Dália Negra se tornou um terreno fértil para teorias e especulações, um prato cheio para aqueles que buscavam respostas em meio ao mistério. Diversas hipóteses surgiram, conectando o crime a cultos satânicos, serial killers famosos e até mesmo a figuras influentes de Hollywood, como se a Cidade dos Sonhos fosse também um berço de pesadelos. Algumas teorias apontavam para a possibilidade de Elizabeth Short ter sido vítima de um crime passional, cometido por um amante ciumento, cego de ódio e rancor. Outras, no entanto, sugeriam que o assassinato estava ligado ao submundo de Hollywood, envolvendo prostituição, drogas e jogos de poder. Um lembrete de que nem tudo que brilha é ouro. Apesar das inúmeras teorias e suspeitos, nenhuma delas foi conclusiva o suficiente para solucionar o caso, deixando para trás um rastro de perguntas sem respostas. A identidade do assassino da Dália Negra permaneceu um mistério, alimentando a imaginação do público e a frustração dos investigadores, um enigma que o tempo parecia incapaz de decifrar. O fantasma da Dália Negra. O caso da Dália Negra nunca foi solucionado, uma ferida aberta na história de Los Angeles. A brutalidade do crime, a beleza da vítima e o mistério que o envolve continuam a fascinar e intrigar o público. Elizabeth Short, a jovem sonhadora que buscava fama em Hollywood, sua imagem estampada em livros, filmes e documentários, explorando as diversas nuances do mistério e especulando sobre a identidade do assassino. O fantasma da Dália Negra continua a assombrar a imaginação do público. A solução que nunca veio. Décadas se passaram, gerações se sucederam, o mundo mudou, mas a pergunta permanece: quem matou Elizabeth Short? A busca por respostas se tornou uma busca pela paz. Paz para a família de Elizabeth. Paz para uma cidade que ainda se lembra do horror.
A polícia de Los Angeles nunca fechou o caso da Dália Negra, buscando por avanços tecnológicos que possam revelar o que antes estava oculto. O mistério da Dália Negra se consolidou como um dos maiores casos não solucionados da história criminal americana. O legado de um crime brutal. O assassinato de Elizabeth Short deixou uma cicatriz profunda na alma de Los Angeles, uma mancha escura na cidade da luz. O caso da Dália Negra se tornou um símbolo da fragilidade da vida e da impunidade que, por vezes, acompanha a violência, um espectro que assombra os becos escuros da cidade. Embora a justiça terrena possa nunca prevalecer para Elizabeth Short, sua memória continua viva, mantida acesa por aqueles que se recusam a deixar o caso cair no esquecimento. Não esqueçam de deixar o like e se inscreverem. Até o próximo Enigma, pessoal, e bons sonhos!